e puseram em fuga o exército dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, foram torturados, não aceitando seu livramento. Outros foram apedrejados. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa quem vos cumprimenta é a Ana Nancy, e nós estamos aqui já dando início a essa live dessa noite e anunciando também que essa live está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook, através da Rádio Quero Adorar. Amém? E eu quero deixar assim uma participação com os irmãos aqui, que na verdade quem vai trazer a mensagem é minha filha Pamela, né? Louvado seja Deus. E para não ficar somente assim nos meus cumprimentos, eu quero, louvado seja Deus, cantar um hino da harpa cristã, né, irmãos? 141. Eu sei que vai ter muitos irmãos nos acompanhando. Quem não estiver acompanhando agora vai acompanhar depois, né? Mas esse hino é bastante conhecido, então todos nós vamos louvar juntos o 141 da harpa cristã. Amém? Glória a Deus. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor, e suas mãos que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto as suas mãos, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz,
rege-me em tudo, meu Jesus. Amém, irmãos? Que mensagem linda através do louvor, né? Vou fazer uma oração juntamente com os irmãos para que Deus possa estar abençoando o culto dessa noite, para que o Senhor possa estar usando a tua serva, aleluia, Jesus, a minha filha Pamela Vitória, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai abençoar a vida de cada um. Ela já está aqui presente conosco, ela está ansiosa já para ministrar a palavra de Deus. Os nossos ouvintes também aí da Rádio Quero Adorar estão nos acompanhando pelo Facebook nesta noite, também vão ser abençoados grandemente pelo Senhor, amém? Feche os seus olhos, ligue os seus pensamentos com Deus, crendo, irmãos, louvado seja Deus, que o milagre é certo nas nossas vidas quando nós cremos no poder do Senhor, amém? Santíssimo Deus, maravilhoso, eterno Pai que estás nos céus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, nós aqui estamos mais uma vez, Senhor, fazendo a tua obra, Senhor, transmitindo, ó Papai querido, esse culto ao vivo, Senhor, pela live, também pela rádio Quero Adorar, através do Facebook, que o Senhor possa estar abençoando a vida de todos os nossos ouvintes, Senhor. O Senhor possa, meu Deus, através da palavra nessa noite, operar, meu Deus, um milagre, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos a Ti por todas as oportunidades que o Senhor tem nos concedido, Pai amado. Muito obrigado, fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, queremos interceder, Senhor amado, por todos, meu Deus, que neste momento está conosco orando. Estenda as tuas mãos, opera grandemente, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia, Jesus. Vamos já receber a serva do Senhor que vai ministrar a palavra de Deus, né, irmãos? Aleluia, Jesus, a minha filha Pamela. Aleluia, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Saudação a todos os ouvintes, saudação a todos que estão ao vivo conosco. Com a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma noite louvando ao Senhor e glorificando a Deus. Quero assim agradecer a todos que nos estão nos ouvindo, né? Vamos já sentar na palavra do Senhor que se encontra em Romanos capítulo 5, versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu e a seu tempo pelos ímpios. Amém? Quero assim falar para os irmãos que nós estamos passando um momento muito difícil, que mesmo nesse momento difícil nós temos que olhar para frente e crer que Deus ele está nos conduzindo, está nos ensinando, está conosco, está lá nos apoiando. E mesmo que às vezes a gente não entende a situação, e mesmo que às vezes a gente acha que Deus está distante, mesmo que às vezes a gente acha que os problemas que a gente está passando nunca vai ter esperança, é aí que Ele está lá nos apoiando, nos ensinando. E mesmo que às vezes a gente acha que Deus ele está muito longe, mesmo que a gente acha que às vezes Deus ele nunca está nos ouvindo, é aí que Ele está mais próximo ainda de nós. Eu quero dizer uma coisa para você, uma coisa simples que a gente tem que levar para a vida toda é: saiba que tudo que a gente vive, tudo que a gente passa, mesmo que não seja bom, é Deus que está nos conduzindo. Uma coisa que eu vejo que eu acho incrível, que muita gente talvez não esteja entendendo, mas que talvez um dia vai entender, é que tudo que a gente passa, a gente questiona aquilo, a gente não agradece por aquilo. Esse tempo atrás eu estava vendo uma youtuber no YouTube que falou assim que ela queria muito ter um filho, mas não conseguia ter um filho. E o modo de ela fazer isso, ela agradeceu a Deus mesmo com a situação que ela estava passando. Eu vou te dizer uma coisa, a gente tem que olhar para o que está acontecendo e saber que um dia a nossa vitória vai vir. Não é no nosso tempo, não é na nossa hora, não é do nosso jeito, mas é do momento de Deus, a hora dele e do jeito dele. Talvez as coisas que a gente quer não é o que Deus quer. Talvez as coisas que a gente planeja não é o que Deus planeja. Talvez as coisas que a gente sonha não é o que Deus sonha. Mas o mais importante da nossa vida é saber que Ele sempre está nos conduzindo. Eu quero falar uma coisa pra você, uma coisa que eu quero que vocês levem pra vida toda é o seguinte:
Para de pensar que é você que está no controle de tudo. Para de pensar que é você que está conduzindo o teu caminho. Para de pensar que é você que planeja a tua história. Não é você que faz essas coisas. Quem faz essas coisas por você é Deus. Saiba disso. Talvez a maioria das vezes a gente ache que Deus ele nos abandonou. Talvez a maioria das vezes a gente ache que Deus está longe. Talvez a maioria das vezes a gente pensa que Deus está distante de nós. Mas eu vou te falar uma simples coisa. É aí que Ele está perto. É aí que Ele está muito mais próximo de nós. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes é uma coisa complicada. E o mais incrível de tudo isso é que as pessoas não sabem agradecer pelas coisas boas que acontecem na vida. O mais incrível de tudo isso é pensar que as pessoas não conseguem olhar para os céus e ver que todos os dias o sol nasce na direção dela. E mesmo com nuvem ele aparece. O mais incrível de tudo isso é ver que as pessoas, por mais problema que ela passe, um dia sabendo que a vitória dela vai chegar, ela não agradece por aquilo, pelaquela situação que ela está passando. O mais incrível de tudo isso é ver que hoje em dia os jovens estão mais se desviando que se convertendo dentro da igreja. Eu vou te dizer uma coisa, você está dentro da igreja porque Deus ele quer que você esteja dentro da igreja para fazer a obra. Você não está dentro da igreja para agradecer aos homens ou ficar bonita para as pessoas. Eu vou te dizer uma coisa, Deus te colocou dentro da igreja porque Ele quer te usar de uma maneira que você ainda não sabe, porque você não deixou Deus te usar dessa forma. Muitas vezes a gente não para pensar que muitas coisas que acontecem ou não acontecem na nossa vida porque a gente permite e não permite acontecer. Às vezes a coisa ruim acontece na nossa vida porque a gente deixa aquela coisa ruim acontecer. As pessoas têm hábito de dizer que Deus ele sempre nos deixa, que Deus ele deixa algumas coisas acontecer por tais maneiras. Isso é o fato de verdade que acontece. Às vezes a gente esquece que é Deus que está na direção de tudo, que está conduzindo tudo e é Ele que vai fazer o que Ele quer na hora dele. Muitas vezes as pessoas entram em depressão porque perdem um ente querido. Eu vou te dizer uma coisa, você perder uma pessoa, todo mundo perde uma pessoa um dia na vida. Mas talvez você não pare para pensar por um instante que através daquela morte Deus tem um propósito na tua vida. Talvez Ele esteja cobrando aquilo de você porque Ele quer algo muito bom na tua vida. A gente deixa de lado as coisas boas que acontecem na nossa vida para ficar sofrendo as coisas ruins. Eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês. Para de questionar as coisas ruins que acontecem na tua vida. Para de querer achar que as coisas ruins que acontecem na tua vida é porque você quer culpar Deus por aquilo. As pessoas têm hábito de fazer isso. Eu quero te dizer uma coisa que eu estava comentando com meus pais tempo atrás. Na verdade, eu nasci nessa vida não para pregar uma palavra, mas para falar uma palavra de reflexão. Porque talvez pra mim hoje não faça sentido nenhum eu estar dizendo isso pra você. Deus toca no meu coração e eu falo. Pra mim não faz sentido nenhum gravar um vídeo no YouTube. Pra quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube que é canal Crescendo com Pamela Vitória. E eu gravo muito vídeo de reflexão porque eu quero que as pessoas entendam que o trabalhar de Deus não é da maneira dela, não é do momento dela e nem do agir dela. Eu quero que as pessoas entendam que é no momento difícil que Ele está lá nos conduzindo. Eu quero que as pessoas entendam que é no momento mais difícil que Ele está lá nos abraçando. Eu quero que as pessoas entendam que é no momento mais difícil que Ele diz que nos ama. E as pessoas hoje têm hábito de cuspir na cara de Deus e achar que Ele nunca vai estar olhando para nós. Eu vou te dizer uma coisa muito clara, muito simples, para de querer achar que você é que manda na tua vida. As pessoas têm hábito de dizer para as outras pessoas que ela não paga as contas dela, que ela não cuida da vida dela, que ela não faz nada. Mas eu vou dizer uma coisa para você, quem manda na tua vida não é você mesma, é Deus que manda na tua vida. Porque é por Ele que você está respirando. Porque Ele colocou o fôlego na tua vida, Ele te fez nascer, Ele te fez crescer e Ele te fez brotar de uma árvore para que hoje você estivesse aqui ouvindo essa live. Talvez pra você hoje não faça sentido nenhum tá ouvindo isso. Talvez pra você hoje sabe nem o porquê está aqui. Mas eu vou te dizer uma simples palavra. Deixa Deus entrar no teu coração e trabalhar. Porque através de você, você nunca vai imaginar, mas através de você muitas pessoas vão se converter. Eu quero contar uma coisa pra vocês que aconteceu recentemente na minha vida, que foi meu irmão ter saído da cadeia. Teve um ponto na minha vida em que eu não entendi aquilo. Pra mim era uma coisa muito difícil. Eu chorava muito às vezes à noite, porque quem passa por isso realmente sabe o que é. E eu, assim, foi a primeira vez que eu contemplei meu irmão indo pra uma cadeia, né? Que você não pode ver ele, você não pode ter uma conversa com ele, e a conversa era só pela carta. E eu não entendi aquilo, eu perguntava pra Deus por que aquilo, e eu comecei a perceber com o tempo que Deus tinha um trabalhar na vida dele.
E Deus, ele não faz do jeito que nós quer, porque se dependesse de mim, meu irmão estava convertido antes mesmo dele nascer. Ele nunca tivesse saído da presença de Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa, para de achar que é você que está no controle de tudo. Eu me dei conta disso depois que o meu irmão estava preso, que não é nós que estamos no controle de tudo. A gente tem hábito de querer forçar uma pessoa a estar num lugar que ela não quer. Irmão, se você ama aquela pessoa, faça o que Deus faria, que é converter aquela pessoa de uma maneira mais simples, que é você chegar na pessoa, ler uma palavra com aquela pessoa, meditar sempre com aquela pessoa, estar com aquela pessoa. É isso que nós devemos fazer, não que obrigar uma pessoa a estar num lugar que ela não quer, mas sentar com a pessoa, ler a palavra com ela, orar com ela, falar que Deus ama ela, que Deus quer muita coisa dela, que Deus quer usar ela de uma forma incrível. As pessoas têm hábito de julgar as outras do jeito que ela anda. A gente vê muito isso nos jornais, que é o quê? As pessoas, preconceitos, racismo, e gente, a gente não nasceu para isso. Nós cristãos temos que ser diferença. O que existe de pessoas que têm racismo contra negro não fala. Mas o mais incrível é, Deus, ele fez duas pessoas, Adão e Eva, e através dele nascemos nós. Só que eu vou te dizer uma simples coisa, uma simples palavra é: para de querer questionar do jeito que a pessoa anda, do jeito que ela é, a cor dela, o jeito dela. Você é ser humano, a mesma coisa que ela tem, você tem, o mesmo jeito que você anda, ela também anda. Você tem duas pernas, ela tem, você tem dois braços, ela também tem. Ela é ser humano, ela continua ainda sendo ser humano como você e eu. Para de achar que você é diferente, para de achar que você tem que fazer a diferença. Irmãos, a diferença não é carnal, a diferença é espiritual. Nós temos que ser diferente espiritual. Eu vou te dizer uma coisa, o mais incrível que eu vejo hoje em dia dentro das igrejas é as pessoas desviadas. O mais incrível que eu vejo hoje dentro da igreja é ver que os jovens deveriam ser o espelho para aqueles jovens que estão no mundo, mas eu não vejo isso mais, eu não consigo enxergar isso mais dentro de uma igreja. O mais incrível que eu vejo é que os jovens hoje em dia estão deixando a ganância estar dentro deles e deixando a ganância tomar conta deles. Eu vou te dizer uma simples coisa e uma simples palavra é: para de querer se achar dentro de uma igreja. Você não está numa igreja para ficar se mostrando. As pessoas agora têm hábito de achar que a igreja é lugar de querer se exibir. As pessoas têm hábito de achar que a igreja é lugar de ficar se mostrando. Eu vou te dizer uma coisa: lugar de igreja é lugar de santificação. Lugar de igreja é lugar de adoração. Lugar de igreja é lugar de você estar lá para ouvir o Senhor e deixar Ele te conduzir. Muita gente vai na igreja para ficar olhando as pessoas. Os jovens têm hábito de ir lá para ver as meninas. Meninas têm hábito de ir à igreja para ver os meninos. Gente, que tipo de crente nós estamos sendo? Quer casar, quer ter um relacionamento de verdade, ora ao Senhor e pede para Ele te conduzir. Eu tenho sempre que ouvido muita gente falar que está na igreja porque Deus preparou tal varão, tal pessoa, tal mulher e assim vai. Mas ninguém tem certeza daquilo. Eu vou te dizer uma coisa: quando você realmente abrir os seus olhos e deixar Deus te mostrar o que Ele quer na tua vida, você vai ver que coisas tremendas Ele vai fazer na tua vida. Para de achar que é você que está lá na igreja para fazer para você. Você nunca vai estar na igreja para agradar você. Você vai estar na igreja para agradar a Deus. Nós cristãos fomos feitos para agradar a Deus e fazer aquilo que Ele mandou, que é pregar para aquelas pessoas que precisam e ajudar o nosso próximo, amar o nosso próximo. O mais incrível que eu vejo é que o maior mandamento ninguém segue, que é amar o nosso próximo. Você sempre vai ter raiva de alguém que você nem sequer conhece direito. Eu vou dizer uma coisa para você. É difícil? É, porque a gente pode ver muitas pessoas na Bíblia que passaram por isso, muitas pessoas da Bíblia que passaram por dificuldade, muitas pessoas que passaram por luta. Mas nenhuma delas desistiu daquilo, nenhuma delas deixou Deus de lado por causa do problema que estava passando. Eu quero que você entenda que mesmo com o problema que você está passando, que mesmo com a luta que você está passando, e mesmo com a dificuldade que você está passando, eu quero que você entenda que é Deus que está no controle de tudo e é Ele que vai conduzir a tua direção e o teu caminho. Vocês, ouvintes da rádio, eu quero que vocês saibam uma coisa: deixa Deus controlar o teu caminho. Deixa Deus controlar a tua direção, deixa Ele ser o centro da tua direção. Deixa Ele ser o centro da tua atenção. Porque quando você souber que Ele é o centro de tudo da tua vida, você vai saber que realmente Ele se importa com você. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida mesmo sendo ruim, porque a gente não deixa Deus estar no controle de tudo. Às vezes as coisas ruins acontecem na nossa vida porque a gente deixa acontecer.
Eu quero que você entenda uma simples palavra, uma simples coisa que é: a gente tem que aprender o seguinte: Deus, Ele se importa com nós. As coisas ruins que acontecem para nossa vida não é para sempre. As coisas ruins que acontecem para nossa vida é para a gente aprender a viver com aquilo. É para a gente aprender através daquilo a crescer. Quero que você saiba que mesmo com tudo isso que está acontecendo, a gente temos que ter fé que o impossível vai acontecer. Eu vejo pessoas desanimando de estar na igreja agora, nesse momento mais difícil. Deus, Ele está provando a tua fé agora. Deus, Ele está provando a fé de todo mundo agora. Ele quer ver realmente se é que você está na presença dEle por Ele, não pelas pessoas, nem pela igreja, mas é por Ele. Aprenda isso, aprenda a lidar com os tipos de problema que você está passando. Eu estava comentando com meus pais ontem que hoje em dia um casamento nunca dá certo por motivo do quê? Por motivo de que depois que casa as pessoas esquecem de pegar uma pessoa, que é a tua esposa ou teu esposo que seja, e orar junto. O certo de um casal é sempre estar em comunhão junto na oração. E mesmo que a pessoa não queira, convida. Uma hora a pessoa vai sentir que tem que ter aquilo, tem que ter o Deus no centro de tudo. A partir do momento em que você diz sim no casamento, você tem que saber que Deus, Ele está no controle de tudo. E se você teve certeza na tua vida que era aquela pessoa, você tem que sempre estar na oração com aquela pessoa. Porque é no momento mais difícil, como diz, é na pobreza, é na riqueza, na tristeza, que vocês estão juntos na oração, jejuando, buscando, lutando, para que Deus, Ele sempre venha a ser o centro das suas orações. O mais incrível hoje em dia é que as pessoas esquecem que é Deus, né, que está no controle de tudo, e é que é Deus que está conduzindo sempre aquela pessoa. O mais incrível de hoje em dia é ver que os jovens hoje em dia preferem estar no mundo do que dentro da igreja, achando que o mundo é melhor do que está dentro da igreja. O mais incrível de hoje em dia é ver que as pessoas estão deixando o lado de fato que é Deus que fez Jesus morrer por nós, e não foi um ser humano, foi Jesus que morreu por nós. É muito incrível ver que ninguém se coloca no lugar de Jesus. Ninguém se olha no espelho e pergunta a si mesmo se é assim que Deus quer ele, na presença dele e na hora dele. O mais incrível de hoje em dia é que as pessoas não conseguem imaginar o que Deus está vendo e o que está acontecendo com aquela pessoa. Vou te explicar melhor. As pessoas não se vê e não perguntam se é assim que Deus quer ela na vida espiritual. As pessoas não perguntam se é assim que Deus quer ela. As pessoas não falam: Senhor, eu tenho que mudar o quê? Como o Senhor me quer na tua presença? As pessoas não fazem essa simples pergunta. Quero que você entenda melhor ainda. As pessoas têm que parar de achar que o jeito que ela anda agrada a Deus. O jeito que você anda não agrada a Deus, não é dessa forma. Porque quando uma pessoa serve ao Senhor de verdade, quando uma pessoa deixa o Espírito Santo estar dentro dela, ela sabe o jeito certo de andar, o jeito certo de agir e o jeito certo de pensar, de falar com as pessoas. Quando você realmente tiver o Espírito Santo dentro de você e você deixar Ele conduzir o teu caminho, e você deixar Ele conduzir a tua direção, você vai perceber que tudo tem um jeito certo. As pessoas acham que só estar dentro da igreja é o que importa. Pode estar dentro da igreja fazendo a obra, tudo, mas fora da igreja não importa mais. Eu vou te dizer uma coisa: você pode pensar que o teu pastor não vê, os irmãos não vê, o teu esposo não vê, a tua esposa não vê, mas Deus vê. A gente nunca pensa o que Deus vai pensar antes de nós fazer as coisas, né? A gente nunca para pensar por um instante: será que é assim que Deus me quer? O que eu tô fazendo que não tá agradando a Deus? Eu tava comentando esse tempo atrás, onde eu preguei uma vez, que eu disse o seguinte: tem muita coisa que não chega porque a gente não quer que chegue. Vou te explicar melhor. Tem muita bênção que você queria que chegasse, que Deus já te revelou, não chega porque você não deixa chegar. Você coloca um impedimento entre você e Deus. Você constrói uma barreira entre você e Deus, e aquela bênção não chega porque você não deixa chegar. Para você entender melhor, eu quero te explicar 1000 vezes melhor. Vamos dizer um exemplo aqui. Quando o pastor que está pregando lá na igreja diz para você: olha, Deus está revelando aqui que tal fulano vai receber uma bênção que Deus está te prometendo há muito tempo. Só que durante essa revelação, ele não disse quando aquela bênção vai chegar. Muitas das vezes a bênção chega, mas antes dela vem um tornado na tua vida. Vem um vento tão forte na tua vida e você acaba desistindo daquela bênção. A gente desiste de uma bênção menos esperando naquilo. A gente desiste de uma bênção quando a gente menos espera. Porque é o seguinte: quando a gente está passando por uma luta tão grande, a gente deixa Deus de lado.
Deus, Ele ensina muito bem nós que quando no momento mais difícil que a gente está passando da vida, é que aí que a gente tem que estar de joelhos dobrados, buscando o Senhor e louvando Ele. Nós temos que aprender isso, nós temos que estar vivendo isso. Se a gente não vive isso, se a gente não convive com Deus dessa forma, dessa maneira, a bênção nossa nunca vai chegar. O problema é que as pessoas esquecem que é Deus que conduz a nossa direção. O problema é que as pessoas esquecem